canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal e sou criador de abelhas. Jornal do ABC, número 155. Nosso tema de hoje é fumacê. Fumacê é uma denominação utilizada para aplicação de venenos dentro das cidades para matar determinados tipos de mosquitos. Esses mosquitos, de modo geral, vocês vão ver a partir de agora uma série de printers, são mosquitos da família Culicidae. Os Culicidae são, a gente for mais além, da ordem Diptera, na verdade a classe é Insecta, é o filo Arthropoda. São bichos que têm, Arthropoda seria só pernas articuladas, mas tem todo o corpo articulado, tem 3 divisões: céfalo, parte cefálica, cabeça, claro, tórax e abdômen. São mosquitos, todos os insetos, a classe insecta, dentro do marginar, dentro do filo Arthropoda, hexapoda, tem 6 pernas. Pois bem, esses mosquitos perturbam, eles são tratados cosmopolítica. O que é isso? Em todo lugar do mundo, mas tem o que está sendo usado aí, vocês veem até alguns prints, vão ver, dizendo mosquito da dengue. Mosquito da dengue, ele é um mosquito que transmite, ele é o vetor, transmite arboviroses. Então qual é o problema aqui? Porque você está falando de mosquito num canal que trata de abelhas, justamente porque é um problema para os criadores de abelhas em áreas urbanas, seja em capitais grandes, que é mais usual, seja em cidades do interior, nos seus distritos, qualquer lugar urbano. Tem até um erro aí do geógrafo, aqui localmente, só visto localmente. Eu estou indo para o interior, está dentro da sede de Juazeiro da Bahia, estou indo para o interior. Não está indo para o interior, não, ele está no interior, ele não está na região metropolitana de Salvador. Petrolina, a mesma coisa, eu estou indo para o interior. Ele não está indo para o interior porque já está no interior, ele não está em Recife, como eu estava domingo passado, domingo atrasado de fato, estava na segunda atrasada também, lá em Recife. Lá eu estava na capital, lá eu não estava no interior. Na hora que eu saí da região metropolitana, já entrei no interior, e fim de papo. Assim, mas voltando que falar sobre mosquito. Esses mosquitos, aqui no Brasil nós temos algumas espécies, por exemplo, popular pernilongos. Os pernilongos são a espécie Culex, o gênero Culex, tem vários, na verdade, algumas espécies classificadas, não fui atrás. Tem, por exemplo, anófilos, tem pelo menos umas 3, 4 espécies de anófilos. Anófilos é o que transmite as malárias. O Culex transmite, por exemplo, a filariose. Nós temos outros mosquitos, eu diria que o hemagogos, que é outro gênero, que transmite a febre amarela. Então, esses mosquitos, é importante eu deixar aqui bem claro a biologia. Sei que para muito não interessa, mas para a maioria vai interessar, que assiste meus vídeos. A gente tem que entender como que é a biologia do animal em si, todo o ciclo de vida, tudo. E eu vou dizer para vocês, eu vou aqui pontuando coisa a coisa. Os mosquitos, que são esse tipo de mosquito da família Culicidae, que são vetores, até onde eu conheço. O que acontece com esses mosquitos, especificamente? As fêmeas precisam consumir sangue. Todo o sangue não. A gente tem que lembrar que o sangue, tecido hematopoético ou hematocitopoético, é assim. Simples assim. Gilmar, você fala nomes difíceis. Não. Teve um mala lá do sul que veio falar, criticar meus vídeos. Não tem nada a ver com ele. Não estou devendo a ele nem favor, nem explicação, o que quer que seja. Esses nomes a gente tem que falar. As fêmeas, elas precisam desse tecido hemácias. Hemácias são ricas em proteína. Qual a proteína? A hemoglobina. A hemoglobina tem um papel no nosso sangue, sem qualquer outro animal. Fazer o quê? Levar dos pulmões até, animal até que não tenha pulmões, levar até as células gás oxigênio. E trazer, quando acontece a reação, na verdade, a respiração, que é celular, a produção de água, CO2, que é o dióxido de carbono, pode ser chamado de gás carbônico, e liberação de energia. Trazer esse resíduo, não a água, que a água é importante, mas trazer esse resíduo de CO2 até uma maneira de ser expelido. Os animais pulmonares, nos pulmões, outros animais de outra
ou por outros mecanismos. Tá? Pode ser até respiração cutânea, no caso de alguns anfíbios. No caso de anfíbio, de fato. Pode ser branquial, no caso de peixe e outros animais aquáticos. Pois bem, as fêmeas elas vão retirar. Aí vamos entender o processo porque acontece a contaminação. O mosquito já pode nascer com um vírus, por exemplo. Aí está errado aqui. Aedes aegypti está só a parte de letras está correta, mas a grafia eu vou colocar logo abaixo para vocês entenderem que está errada. A certa é da maneira que eu estou escrevendo. Essa é a maneira adequada, ou seja, nome biológico de qualquer espécie é isso. Então a fêmea ela vai retirar as hemácias e vai regurgitar o restante do sangue. O conteúdo é bem extenso, é muito grande. Tem plaquetas, tem outros tipos de células, tem macrófago, tem toda a linhagem de células de defesa do nosso caso, nosso corpo. Tem água, tem sais, tem uma série de... Vamos pensar, é uma mistura bem grande o sangue. Tá bom? Então, quando ela regurgita, o que acontece? Ela pode transferir o vírus se ela estiver contaminada. Lembrando que o mosquito que está contaminado, as posturas que a fêmea faz, ela já leva o vírus junto com os ovos. Já está estudado, pode acontecer. O mosquito já nasce contaminado. Então, entendendo isso, o que acontece? A fêmea ela se alimenta só de sangue? Não. Os machos dessa espécie se alimentam de seiva das plantas, são açúcares. São a seiva elaborada que as plantas produzem. No caso específico das fêmeas, bem claro, elas precisam entre 50% a 60% de hemácias. A nutrição dela depende. Mas por que elas precisam? Justamente para elas poderem maturar os ovos. Entender o ciclo de desenvolvimento do animal, como eu falei só que tem um ciclo de vida. A fêmea, quando copulada, existe reprodução sexuada, e com cópula, ela faz postura. Ela pode fazer essas posturas junto à água, ou em ambientes que ela, por instinto, determina que entende que ali entender é forte, mas nós sabemos que ali junta água. O mosquito também tem esse instinto. Quando junta água, por exemplo, uma tampa de garrafa PET é o suficiente para ser um criador de mosquito. Logo, a nossa sujeira, a nossa irresponsabilidade é responsável também por isso. Eu poderia ser o cara mais rico, ter uma mansão milionária, uma coisa que eu não queria na minha casa, por determinação, enquanto com vida, não deixava fazer uma piscina. A piscina é um dos maiores criadores de mosquito. Principalmente casas ficam fechadas, aí se torna pior. Caixa d'água. As caixas d'água têm que ser fechadas, bem fechadas. Se não der para fechar 100%, bota uma tela que o mosquito não alcança. Tela cobrindo a caixa d'água que o mosquito não sequer entrar lá, ter um acesso à caixa, porque se ele está os ovos lá na água, já era. Essa postura, olha, entenda como é essa questão. O mosquito, ele, apesar de pertencer a outra ordem, que é a Diptera, as abelhas Hymenoptera, tem várias ordens de insetos, vamos pensar da classe insecta, existem centenas de ordens. Os mosquitos, eles têm metamorfose completa. O que é isso? Eles precisam ter um ciclo de vida e passa pela água nesse caso. Tem insetos que não. As moscas não. As abelhas não. Tem metamorfose completa. Formigas, cupins também são exemplos de outros tipos de insetos que têm metamorfose completa. São holometábolos. Porém, não depende da água. Agora os mosquitos dependem da água. Por quê? Porque as larvas, quando eclode daquele ovo que a fêmea fez a postura, aquela larva se alimenta de matéria orgânica que está naquela água. Detalhe, essa água não precisa ser suja, pode ser qualquer tipo de água. Pode ser água salina, água salobra, como aqui no sertão, parte semiárido. Tem uma coisa, água corrente não, porque a água vai levar essa larva para muito longe. Quando ela chegar e parar, aí sim o mosquito desenvolve. Desde a postura, eclosão de larva, pupa, casula e adulto está pronto para sugar o sangue de um animal grande, qualquer, pode ser humano ou outro, e se contaminar com vírus, 7 dias. Então é muito rápido. E aí vamos entender a questão do fumacê. Não funciona. Pode trazer agora o melhor especialista, o sanitarista, quem quer que seja. Esse mosquito tem histórico.
Qual é o histórico? Ele foi introduzido na América com o tráfico negreiro. Nas embarcações trazia mosquito, veio da África, algum utensílio, alguma coisa, chegou aqui. Ele existiu, ele tem no caso do Aedes aegypti, ele tem um comportamento mais ou menos urbano, acompanha o ritmo das pessoas. Isso no início do século passado, volta de 910, um grande sanitário brasileiro, a gente não só tem canalha dentro do país, nós temos maioria são pessoas decentes, médico chamado Oswaldo Cruz, que foi até perseguido, teve que ir com o exército para poder entrar nas casas, uma série de coisas, acabar com os criadores, vacinar as pessoas, principalmente contra a febre amarela, mas ele erradicou esse mosquito, o Aedes aegypti. O que acontece? Tem que deixar aqui bem claro, gostando ou não gostando, não estou aqui para agradar quem quer que seja, nem desagradar, estou para falar a verdade. Quem não quiser, paciência, se você vive só de mentira, de fake news, até porque a maioria dos canais é isso, inclusive de abelhas também. O que aconteceu no tal milagre brasileiro, que é a década de 1970, começaram a chegar montadoras e outras já existiam de veículos, ou seja, as indústrias automobilísticas, ou montadoras simplesmente, e elas começaram a importar pneus asiáticos. E esse mosquito não é por acaso que ele tem o epíteto genérico, é Aedes. Aedes quer dizer família mosquito, transmissor de doenças, mosquito que pertence à família Culicidae, tá? Vou deixar o nome aqui, que é latim. E, entendendo, o epíteto específico é Egito. O que é Egito? Quer dizer, não é a Egito, não. Vou deixar escrito aqui, a leitura, a fonética, os fonemas são diferentes, é Aedes aegypti, dessa maneira. Não tem outra sonoridade. Bota lá no Google. Se você quiser o Google Tradutor, e bota latim, bota lá para traduzir. O que ele vai dizer? Fato que foi trazido nos pneus. Os pneus, como não tiver responsabilidade, não colocaram em galpões cobertos, jogaram ao relento. Quando choveu, ali juntou a água as calhas dos pneus. Todo mundo sabe, conhece um pneu de qualquer tipo de veículo, tem uma calha, que é uma concavidade, mas no pneu, imaginar o pneu, ele fica aqui para pegar no ar mais ou menos isso, e aqui tem calha, uma aqui, outra aqui. A calha fica para baixo, junta água. Juntando água, foi o suficiente para o mosquito eclodir larvas. Esses ovos mosquitos ficam anos ao relento, até encontrar água, tem uma resistência enorme, isso aí é uma questão de todo o processo de evolução da espécie. E com isso, o que aconteceu? Na década de 1970 começou já mosquito, 80 foi aumentando, só vem potencializando. E aí não tem o cuidado urbano, falta de drenagem. Petrolina, por exemplo, não tem drenagem, mas também as pessoas são irresponsáveis, a maioria, citando todas, joga lixo no chão, tem entulho, tem piscina em casas fechadas, tem caixa d'água aberta. Todo esse processo é o suficiente para o mosquito, como eu disse, da postura até ficar adulto, pronto para transmitir doença. São as arboviroses, esse é um transmissor de vários, não transmite só dengue não. Dengue, chikungunya, zika vírus e tantas outras. Ele está pronto para se contaminar, se infectar e sair infectando outros animais. É só o vetor, ele é uma ponta. E aí o fumacê, por que não funciona, Gilvan? Porque você disse, chame qualquer pessoa. Dá uma diminuída? Dá. Vocês estão vendo aí prints, viram já prints, estão vindo prints, que é uma verdadeira loucura. Esse fumacê, além de causar problema para as pessoas, porque baixa imunidade, uma série de coisas, ainda tem outra questão. Por que não funciona, gente? Justamente porque só mata os mosquitos que estão vivos, que estão voando. Vivos não, que estão adultos. Os mosquitos que estão, os ovos desses mosquitos não atingem que está na água. As larvas desse mosquito estão na água. O veneno, a não ser que o veneno seja colocado na água. Imagina a quantidade de água parada dentro de uma piscina. Milhares de litros d'água. Imagina essa situação sem ser cuidada. Se num clube, aí tudo bem, que é um clube, tem aquela questão toda, ainda tem cuidados. Um clube que eu estou falando de uma universidade ou outra qualquer entidade que trabalha ali, tem práticas esportes aquáticos, é uma coisa. Agora, dentro da casa particular, ninguém tem responsabilidade com isso. E aí segue as caixas d'água. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Lembra de toda essa história. Não vai acabar. E aí a questão das abelhas. O fumacê que passa ali, aí tem um detalhe importante, tem que ficar bem claro. Se a abelha recebe aquela carga de veneno em cima da criação, aí o cara tem uma criação de densidade, aquele veneno vai matar a abelha também, vai entrar nas caixas. Mas principalmente o veneno no campo, ninguém é avisado,
O veneno é largado em tudo quanto é lugar onde a abelha visita, ela traz e contamina a sua colônia. A primeira a morrer é a rainha. Não a primeira, mas logo morre. Parte das crias também morre, porque vão nascendo, não tem quem alimenta, não tem alimento, alimentar por sua vez contaminado, e vão morrendo. Então é um efeito cascata que leva à destruição de muitas abelhas e não funciona. O problema era outro. Como erradicar? Tem tecnologia que gastaria menos. Querem fazer? Não. Não querem fazer. Vão fazer saneamento básico? Também não vão fazer, porque o saneamento básico, as tubulações passam debaixo dos esgotos, etc., de água, tudo, escoamento da cidade, passa debaixo das ruas, avenida e praça. Isso não gera, mostrar uma placa lá para um idiota, o canalha político, tirar proveito, usar isso, porque é assim que funciona em tudo. Para ele se reeleger. Esse ano tem eleições municipais, que vai eleger as câmaras de vereadores e os executivos, que são os prefeitos, de 5.570 municípios. Faz isso? Não faz. É vergonhoso. Pega o dinheiro público, faz uma coisa paliativa e não funciona. Então teve a irresponsabilidade de fazer, que foram as montadoras, mas claro, com auxílio, que não entra aqui no Brasil de qualquer jeito, lá na década de 1970, no tal milagre brasileiro, e a gente sofre. E está aí. E não vai acabar. E vai matar muitas abelhas. Porque a abelha não vive, não depende da água. A abelha é mais fácil morrer do que o mosquito. E outros insetos também que a sua fase não tem uma fase aquática, uma fase de desenvolvimento. Tá bom? E detalhe, o mosquito ele pode fazer 600 posturas em cerca de 60 dias, que é a média de vida de uma adulta, que são só as fêmeas. As fêmeas são as que únicas sugam sangue, os machos não se alimentam de sangue. Dos mosquitos da família Culicidae. Dito isso, espero que entenda. Aqui, como disse, não é para agradar quem quer que seja. Eu não estou aqui para agradar somente pé inchado. Eu estou aqui para falar a realidade. Desculpa aqui a maneira bem clara, eu diria, positiva de falar. Isso que a gente tem que ter é coragem, caráter, mas essa é a realidade. E a gente fecha o vídeo por aqui. Então, estamos aí diante de um problema bem sério para criadores de abelhas urbanas.